O ser humano, o que é? Eis a questão. Desde os primórdios da humanidade. Diz, l'homme est bon, la société le rend mauvaise. Traduzindo em português, significa, o homem é bom, a sociedade o torna mal. Para mim, o ser humano é um universo em miniatura, onde dentro dele possuem planetas, estrelas, uma estratosfera. O ser humano somos nós. Bom, o ser humano é agir para ajudar os outros, é a essência de viver. O ser humano é algo surpreendente assim, que está se descobrindo e se redescobrindo a cada dia. Na minha opinião, assim, ele é o ser mais burro de todos. Porque o ser humano é um mamífero, uma espécie que veio evolutiva do parente muito próximo do chimpanzé. Ser humano, pra mim, é ser um grupo. O humano é uma junção de qualidades e defeitos que, dependendo do local onde estiver, se sobressaem perante as demais. O ser humano é algo que erra muito. E é assim que eu acho que é a base principal do ensinamento humano. É o erro. O humano é esse conjunto anatômico cheio de órgãos e biologia, assim, sabe? Dotado de muito mais que isso, com sentimentos, emoções e capacidade de inteligência. O ser humano, ele se pronuncia pelas palavras, e a palavra e a racionalidade é a diferença do ser humano de qualquer animal. Então o poder da fala e o poder de entender o outro é o que torna uma pessoa um ser humano. O ser humano, você pode olhar para ele como só um monte de células, mas obviamente é muito mais do que isso, porque o que separa a gente do outro montante de células, dos outros animais, é a nossa racionalidade. Porque ela pode ser muito boa e ela pode ser muito ruim também. O ser humano para mim é como uma bola de pensamentos e contratempos. Ser humano é uma construção falsa, ser humano não existe, eles não existem. A gente é exatamente igual a qualquer bicho que existe. A única diferença é que a gente é um pouco mais inteligente, que a gente tem mais capacidade de usar o cérebro. O ser humano, ele cresce e ele tem um inconsciente, algo que os animais têm só instinto. Então o ser humano é algo mais profundo do que só o instinto, só o aprender e não aprender, que isso também existe no mundo animal. Sabe que os humanos não se relacionam mais como antigamente. E a sociabilidade das pessoas acaba se tornando mais frágil. Você pode usar a sua racionalidade de uma forma egoísta, ou você pode usar para ajudar as outras pessoas. Muitas vezes a gente querendo viver sozinho, a gente não funciona sozinho. São favoráveis às guerras, outros são favoráveis à paz. Quando Deus criou o homem, ele evidentemente criou para que todos trabalhassem, todos fossem perfeitos, todos tivessem oportunidades. Mas infelizmente o que o mundo fez é que nem todos têm as mesmas oportunidades. Muitos homens têm possibilidade de estudar. Tem mais capacidade de usar o cérebro, mas nem por isso o nosso cérebro é diferente. Cada um tem uma capacidade de usar o cérebro de forma diferente. E só porque a gente usa o cérebro de forma maior, a gente inventa nomes e nomes e catálogos. Ele necessita de novos planetas para se completar, onde outros seres humanos possuem esses planetas e eles entram em conjunto. Mas ele não pensando somente em si. E, bom, eu acho isso, velho. O ser humano tem muito a ver com o sentimento e com as emoções. E para justificar a sua existência e o propósito da sua vida, ele tenta inventar mitos que explicam a sua origem. Mano, é esse único animal que, ao mesmo tempo que não quer viver sozinho, precisa. Tipo, os leões estão poucos ferrantes se estão sozinhos ou não, eles estão sempre juntos e eles gostam disso. A gente às vezes não, só que a gente precisa. E é o único jeito que a gente consegue viver. Então, o homem quando nasce é bom, e também depende do ambiente onde ele vai viver, depende de como ele vai viver. E se ele vive mal, ele pode se tornar mal. Se ele vive bem, ele deve continuar, em tese, deve continuar bem. Mas nós devemos dizer que o homem tem capacidades incríveis. Não, o ser humano, a diferença entre os outros é que ele ainda tem que lidar com si próprio e não com o meio externo. O ser humano na real não existe, todo mundo é ser humano e todo mundo não é ser humano ao mesmo tempo. Bom, é isso, ser humano. Nossa, cara, impossível, não tem como responder isso, velho. Em ser humano, eu sempre penso no professor Paulo. Os seres humanos conseguiram evoluir cada vez mais e mais e mais. Mas sua população aumentou muito, e muito mesmo. Mas muitas coisas foram completamente dizimadas, espécies, florestas e coisas do tipo.
por isso, na minha opinião, eu sou um ser humano que já chegou nos 80 anos e teve uma grande experiência de vida, porque evidentemente, como você pode saber, o homem que viveu tanto tempo viu muita coisa. O humano é muito complicado, porque já desde o tempo das cavernas, ele, quando um encontrava o outro que não estava vestido com a sua pele, com a sua coisa, sua vestimenta rudimentar, ele atacava o que estava vestido com o seu tacape, porque ele precisava de uma vestimenta. Daí é que surgiu, depois de muito tempo, o cumprimento, porque os homens se dando as mãos significa que eles não estão armados, que um não quer matar o outro, que um não quer roubar o outro. Então, daí é que vem o cumprimento quando uma pessoa cumprimenta o outro. Mas, infelizmente, falar sobre o ser humano é difícil, porque existem muitos tipos de ser humano. Existem os que não sentem nada, que são favoráveis